o sentido da vida, a aprendizagem da condição humana, o tempo para sentir as coisas, para olhar o mar e as pessoas. E, acima de tudo, o lema, ousar sempre. O universo de Clarice Lispector é o assunto de hoje em Cidade de Leitores. A obra rica e apaixonante de Clarice Lispector já rendeu livros, filmes, ensaios e um sem número de matérias de jornal. Uma busca no Google identifica mais de 1 milhão de entradas com o nome da autora, que desde o começo se mostrou provocativa. Com um texto capaz de surpreender e, ao mesmo tempo, comover o leitor, Clarice continua inspirando as novas gerações, como acontece com os jovens atores da companhia Luna Luneira. Para falar da peça Prazer, baseada na obra de Clarice, o programa de hoje traz uma entrevista com a atriz e co-diretora do espetáculo, Isabela Paes. E para saber mais sobre vida e obra da escritora que explorou dimensões nunca antes visitadas na prosa brasileira, vamos conversar agora com Tereza Monteiro. Ela é doutora em letras pela PUC-Rio e autora do livro Eu Sou uma Pergunta, uma biografia de Clarice Lispector. Tereza, quando se deu o seu primeiro contato com a obra de Clarice Lispector? Bom, eu era estudante e a professora de língua portuguesa deu o conto Laços de Família. Eu fiquei perturbadíssima com esse conto, porque falava da história de uma mãe, de uma filha, os problemas que essa mãe e filha tinham de relacionamento, enfim. E aquilo ficou em mim. Anos depois, no curso de letras, a professora de filosofia deu um trecho de um romance da Clarice que chama-se A Paixão Segundo GH. Quando ela leu esse trecho, aí eu falei, gente, essa autora, eu tenho que ler essa autora. Você teve a sensação, nessas 2 vezes que ela estava falando com você? Ah, sim. Porque isso que apaixona na Clarice, não é? Exatamente, muito próximo, né? Não é, gente, ela é muito mas próxima. ela está falando para mim, Sim, comigo. Eu acho que sim. isso também é o que apaixona na literatura muitas vezes, né? Não, com certeza. Eu fiquei fascinada pela forma como ela falava, porque também tem isso, assim, um primeiro encantamento foi como ela pode falar disso desta maneira, que era uma maneira assim que eu não tinha visto nenhum escritor. Agora, o que levou você a querer escrever essa obra, uma biografia da Clarice Lispector? A curiosidade de uma leitora. E aí foi a partir disso, quando eu ingressei no mestrado, eu já sabia que eu queria isso. Tanto que quando eu falei com a minha orientadora, eu falei, olha, eu quero escrever uma biografia da Clarice. E ela me deu a maior força. E qual o fio condutor que você pegou para poder desenvolver esse trabalho, para ajudar nas suas pesquisas? Eu tracei um roteiro a partir dos lugares pelos quais ela passou. Porque como eu vi que a trajetória dela era uma trajetória de uma nômade, né? Ela nasceu na Ucrânia, os pais acabaram vindo para o Brasil, aí morou em Maceió, depois morou em Recife. Veio para o Rio, se casou com um diplomata, aí começou novamente. E aí voltou. Voltou. E aí você, por esse roteirinho, você foi desenvolvendo todas as passagens da vida dela. Aí na época eu fiz 85 entrevistas, eu conversei com muitas pessoas, das mais íntimas até aquelas que tiveram assim um contato com ela. O que surpreendeu nessas entrevistas? Você lembra de uma que te surpreendeu especialmente? Ai, olha, o Augusto Rodrigues, que era um grande amigo dela, que é uma pessoa extraordinária, né? Que é muito esquecida hoje, uma pena. Augusto Rodrigues foi um artista plástico e arte-educador brasileiro. Foi pintor, desenhista, gravador, ilustrador, caricaturista e fotógrafo. Dentre seus trabalhos, os ligados ao desenho são os de maior repercussão nas artes. Mas em qualquer de seus trabalhos existia lirismo, sensibilidade cromática, concisão formal e beleza do desenho. Em 1948, ele fundou a Escolinha de Arte do Brasil, EAB, na Biblioteca Castro Alves. Ele morava no Largo do Boticário e a Clarice ia visitá-lo. E ele disse que ela
chegava lá aos domingos cedo e ficava deitada numa rede e eles ficavam conversando. E eu achei curioso porque sempre você fica assim, é uma escritora, né? Mas qual o livro que você gostava da Clarice? Eu disse, olha só, minha relação com a Clarice não passava pela literatura. Ele disse assim, ela era mestre e eu o aprendiz. Tereza, você costuma dizer que a Clarice escreveu para buscar um sentido de estar no mundo, não é? Um caminho para uma aprendizagem da condição humana. Eu acho muito bonito quando eu leio, já outras vezes, pesquisando para fazer programa com você, que é sempre um prazer, você fala sobre isso. O romance, uma aprendizagem, ou o livro dos prazeres, leva o leitor por esse caminho? Sim, sim. Uma aprendizagem, na realidade, assim, aquela personagem, a Lori, ela está em busca dela mesma. E o Ulisses, né, que é o parceiro, né, esse homem que vai esperá-la até, digamos, ela atingir um estágio, né, de quase compreensão. que ele prepara, não é? Ele um pouco também prepara. Ele dá a mão, né? Ele exige que ela vá por um caminho. Eu acho que ele se dá a descobrir. mão, ele diz assim, olha, você tem que correr o risco. Isso que é bonito no livro, né? Acho que você tem que correr o risco para você chegar lá. E aí eles fazem uma parceria, até eles conseguirem ficar juntos no final. Que é uma coisa pouco explorada até na obra da Clarice, né? Tratar do casal, a relação casal, essa parceria, ela fala pouco disso. E nesse livro ela fala de uma forma tão linda. Né? E no estilo também, né? Ela começa o livro com uma vírgula. No estilo. Assim, e termina com 2 pontos. Com 2 pontos, é fantástico. Por exemplo, esse foi um livro... deixou na cabeça da gente, assim, no imaginário feminino brasileiro, essa coisa do professor de filosofia, sim, não deixou? Sim, sim. Que foi uma paixão dela, né? Quando ela morava na Suíça, ela disse que um professor de filosofia foi apaixonadíssimo por ela. Que, inclusive, ele teve que deixar, ele teve que se mudar, porque ela era casada. Ele teve que sair da Suíça, porque, imagina... Puxa, textos de Clarice Lispector, em especial o romance Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres, foram a fonte de inspiração para a realização da peça Prazer. Dando continuidade a pesquisas desenvolvidas em trabalhos anteriores, a companhia Luna Luneira construiu a dramaturgia e, com direção compartilhada, trouxe outras linguagens, como a dança e o vídeo, para o espetáculo. Nós vamos assistir agora a entrevista com a atriz e fundadora da companhia, Isabela Paes. Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres foi o nome com o qual a escritora Clarice Lispector batizou a obra em que conta a jornada de uma professora primária, Lori, e do professor de filosofia, Ulisses, em sua busca pela alegria. A Companhia Mineira de Teatro Luna Luneira utilizou o romance como uma das fontes de pesquisa para a concepção do seu mais recente espetáculo, Prazer. A peça é um processo de dramaturgia e direção compartilhadas, resultado de um contínuo trabalho de pesquisa teatral realizado pelo grupo. Isabela Paes é membro fundadora da companhia e atriz do espetáculo. Eu estava em casa, 3 horas da tarde, eu não conseguia achar um par de sapatos. Aí eu pensei assim, eu fiz uma pergunta que eu sempre faço. Funciona? Se eu fosse eu, onde é que eu os teria guardado? Isabela, por que a companhia Luna Luneira optou por realizar esse último espetáculo baseado na obra de Clarice Lispector, principalmente nesse livro, Uma Aprendizagem ou Livro dos Prazeres? Okay, na verdade, quando a gente decidiu que estava na hora de fazer mais um espetáculo, né, a gente começou a conversar do que vamos falar, o que queremos falar nessa hora. E nessas conversas, a gente começou a falar muito da nossa visão de mundo, até que nós chegamos num apesar de. Apesar de, então, é um trecho desse livro que a Clarice fala desse apesar de, que é apesar de sabermos que vamos... É um trecho lindo no livro. Exatamente. Lindo, porque ela faz assim, um balanço da existência. Então foi assim, o livro foi comunicando com as questões que a gente estava naquele momento discutindo num fórum ainda muito íntimo, muito entre a gente. E foi especialmente o apesar de, que foi assim, a decisão, falar, esse livro vai ser Clarice. Falando que você tá no inverno, né? Esse inverno é assim mesmo, a neve cobre tudo. A gente
gente acha que tá tudo morto, não tem salvação, mas depois, ó, vem primavera e coisa nova brota, cara. Sempre brota, tem? Camille, você não pegou o cartão do taxista poeta pra eu dar pra uma amiga minha, não? Como a partir da história da Lore, do Ulisses, que são os personagens principais, né, desse livro, vocês chegaram às histórias da Dora, do Osório, do Camilo e do Marcos, que são os personagens da peça. Ok. Prazer. Bom, é importante falar que a gente não queria fazer uma adaptação do livro e nem ilustrar a obra de Clarice. A gente serviu de Clarice como alimento humano mesmo. A ideia era se deixar afetar por Clarice e devolver esses afetos. Antes de ser a atriz, de ser a diretora, é da Isabela com esse livro, com o que Clarice está falando e o que me tocar, o que me fizer vibrar ou causar estranheza, é isso que eu trago para a sala de trabalho, seja para um diálogo, ou seja em forma de cena. Era minha primeira grande perda, minha avó. Eu acho que foi a maior perda que eu já tive, mas ao mesmo tempo era janeiro. Sol do meio-dia, a gente subindo no morro, segurando o caixão, aquilo tudo. Ai, Camila, por que você lembrou disso? Você encontrou, Isabela, de semelhança, de ponto em comum entre você, que você acabou de falar, Isabela, e a Isadora, ou Dora, personagem da peça Prazer? Nossa, é tanta coisa. Inclusive, por isso a brincadeira com o nome, cada um dos atores dá a primeira letra para o personagem, exatamente por isso, por a gente assumir que não estamos falando da gente, a Isadora não é a Isabela, mas como ela surge de questões muito pessoais, os questionamentos existenciais do personagem são os mesmos. E deles, qual ou quais os que você acha assim que tem muita afinidade com a personagem Lore? Bom, acho que posso começar por uma frase, que a frase que ela abre o espetáculo, que é da Clarice, inclusive, que é desse livro. Se eu fosse eu, quem eu seria? Se você fosse você, de verdade, o que é que você faria? Quem? Quem você seria? Agora, no livro, os personagens, né, Lore e Ulisses, eles seguem a sua jornada tendo o outro como uma referência para o crescimento individual. E na peça, qual é o valor, a importância desse convívio social entre o Camilo, Osório, a Dora e o Marcos para o desenvolvimento de cada um? Através do outro, eu me conheço. Então tem um primeiro conhecer do mundo, que é conhecer através do outro, que é só com ele agindo que me dá a possibilidade de reagir. E um outro aspecto, eles são muito amigos. Então a gente traz essa amizade como uma forma também de estar no mundo, que é uma forma do apesar de, que apesar de os problemas vão existir, os sofrimentos vão existir. A única coisa certa que a gente tem nesse mundo é que a gente vai morrer. Começa por aí, já é terrível, né? Então, o fato é que nós vamos encontrar muitos desafios, muitas dificuldades. E, apesar disso, a gente pode tentar ser feliz. E uma das formas é ter pessoas próximas, seja família, seja amigos, o amor, a ligação. Quando um desmorona, o outro está ali, às vezes é uma brincadeira ou a mais profunda sutileza que nos permite, então, encontrar um pouco desse prazer de existir. Fecha os olhos. Agora, repete comigo. Sou vigorosa. Repete. Sou vigorosa. Sou vigorosa. Sou vigorosa, sou vigorosa, sou vigorosa! Melhorou? Não! No próximo bloco, Ela vai fundo. Ela não tem barreiras, não tem pudor. Ela vai mesmo. e ainda A gente deixava a Clarice nos tocar e devolvia. Então, além de imagens e questionamentos, às vezes era uma frase.